E se você pensa em construir uma casa em 2024, seja para morar ou seja para vender, com certeza a forma mais inteligente e mais barata de se fazer isso é construindo através de financiamento de construção pela Caixa. Mas como a gente está falando de 2024, muita coisa mudou nessa modalidade de financiamento. Então, esse é um vídeo bem atualizado para te mostrar o passo a passo completo do financiamento de aquisição de terreno e construção pela Caixa Econômica Federal. E para a gente iniciar esse vídeo, é muito importante que você saiba que quando a gente fala de financiamento de construção da Caixa, a gente tem duas principais modalidades. Elas são o financiamento de construção em terreno próprio, que é quando a pessoa já tem um terreno próprio no seu nome e vai financiar apenas a construção da casa. E tem também o financiamento de aquisição de terreno e construção, que é um único processo de financiamento que vai englobar a compra do terreno e a construção da casa, da pessoa, tudo isso em um processo único. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa segunda modalidade, justamente por ser uma modalidade que envolve mais etapas do que o financiamento da construção em terreno próprio. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e também vai lá no nosso Instagram. A gente tem conteúdo todos os dias para você. Antes de entrarmos no conteúdo, vocês precisam entender as regras do financiamento de construção e para quem se aplica. Esse é um financiamento para residências unifamiliares. Então você só consegue construir uma casa por terreno, um financiamento por pessoa física, ou seja, um financiamento por CPF. Mas você só consegue pegar esse financiamento desde que tenha um nome limpo, é claro. Tenha também uma renda comprovada e não possua nenhum financiamento ativo na Caixa Econômica Federal. Vamos supor que você tem um apartamento, uma casa já financiada pela Caixa. Você não consegue pegar um financiamento para construir uma casa. Mas existe uma saída, uma estratégia. Se você tem um financiamento ativo na Caixa, o que você pode fazer é uma portabilidade, ou seja, passa esse financiamento ativo para outro banco. E daí você já não terá um financiamento ativo na Caixa. E com isso, você já vai poder ficar liberado para poder fazer um financiamento da sua casa. Não é top essa dica? Agora a gente vai falar do passo a passo do financiamento de aquisição de terreno e construção. A primeira coisa que a gente deve fazer é realmente procurar um correspondente da Caixa, que é aquele profissional que vai fazer a ponte entre nós, o cliente, e quem vai construir essa casa. Uma dica importante é que você não deve ir até uma agência da Caixa para procurar informações, porque seria só perda de tempo. Eles vão falar para vocês procurarem um correspondente da Caixa. Nós vamos deixar aqui embaixo nosso link fixado nos comentários do Cred Casa, que é uma plataforma que tem vários correspondentes por todo o Brasil e eles fazem a análise do crédito e aprovação também de uma forma fácil, rápida e ágil. Falando em aprovação de crédito, esse é o primeiro passo que você vai entender o quanto de financiamento será liberado para você e o banco já faz uma pré-aprovação desse valor de acordo com as suas informações pessoais, sua idade, seu comprovante de renda, suas características, e o banco vai estar passando o quanto ele te libera para esse financiamento. Nesse momento inicial, você ainda não precisa ter o terreno, não precisa ter o projeto, não precisa ter a planilha. Só vai ser analisada a sua documentação pessoal, porque a partir do momento que você tem um crédito aprovado com o banco, que você parte então para as próximas etapas, que envolvem o imóvel e envolve a parte da engenharia. Como estamos falando de um financiamento de aquisição de terreno e construção, depois da aprovação do crédito, a gente vai te ajudar a procurar o terreno. E quando a gente encontrar o terreno e fizer a negociação dele, a gente vai te ajudar a fazer o contrato de promessa de compra e venda desse terreno com o vendedor do lote, porque a Caixa paga até 80% do terreno para o vendedor do lote. Mas esses 80% que ela vai pagar, ela só vai pagar depois que a gente assinar o contrato de financiamento com o banco e registrar esse contrato. Então é muito importante que nesse contrato de promessa de compra e venda, você coloque um prazo de pelo menos ali 4 meses, que é o quê? Que é o tempo
que costuma demorar para a gente elaborar o projeto, aprovar na prefeitura, assinar na Caixa e registrar esse contrato de financiamento. Então, o segundo passo seria justamente fazer esse contrato de promessa de compra e venda do terreno. É importante lembrar que agora você vai ter que pagar pelo menos 20% do valor do terreno direto para o vendedor do lote. E os outros 80% o banco paga direto na conta dele. Mas tudo isso depois de finalizar todo esse processo com o contrato. Depois desse processo do terreno, você vai para a elaboração dos projetos que nós iremos fazer para você. O projeto que o banco exige é o projeto arquitetônico legal, que é aquele mesmo projeto que a gente aprova na prefeitura da nossa cidade. Mas o banco também pode solicitar qualquer projeto complementar, que são o estrutural, o hidrossanitário, elétrico, impermeabilização. Então, o que nós sugerimos é que você já faça todos esses projetos. Com os projetos executados, você vai ter que aprovar esse projeto na prefeitura da sua cidade, porque a gente só pode dar entrada na parte da engenharia da Caixa depois de ter o alvará de construção, que é aquela liberação de construção da sua prefeitura. E você só pode construir a sua casa tendo o alvará de construção em mãos. Com o alvará de construção e com o projeto aprovado, você também vai precisar fazer uma planilha chamada PCI, Propostas de Construção Individual, que é basicamente uma planilha do padrão da Caixa, que é um cronograma físico e financeiro da obra, onde você vai dizer para a Caixa quanto vale o seu terreno, qual vai ser o orçamento da sua obra, qual o prazo de execução dessa obra, quanto você vai gastar em cada etapa da sua obra. E quem deve preencher essa planilha é o engenheiro ou arquiteto responsável técnico pela execução da sua obra. Então, nesse momento, você já tem o contrato de promessa de compra e venda do terreno, você já tem os projetos aprovados pela prefeitura, já tem o alvará de construção e já tem também a planilha PCI. Com a planilha PCI em mãos e mais toda essa documentação, você já pode dar entrada na parte de engenharia da Caixa e que é nesse momento que a Caixa vai avaliar o seu imóvel. Mas fique tranquilo que a gente vai te ajudar nessa parte também. Agora sim, você dá entrada na parte de engenharia da Caixa, que é nesse momento que a Caixa vai avaliar o seu imóvel. Lá no início, quando você fez a aprovação do crédito, o banco só analisou a sua documentação pessoal de renda para ver se você tinha nome limpo e o quanto ele poderia te liberar para o financiamento. Agora, nesse momento, o banco vai avaliar esse imóvel, porque sempre quando você faz um financiamento de construção, a única garantia que existe é o próprio imóvel que será construído. Por isso, o banco tem que fazer a avaliação desse imóvel. E como ele faz essa avaliação? Avaliando o projeto, avaliando o terreno e avaliando a planilha PCI. Então, o engenheiro credenciado da Caixa vai fazer essa análise. Vai até o seu terreno, vai ver se o valor está de acordo, vai analisar a sua planilha PCI, vai ver se está tudo certinho e vai analisar o seu projeto. Tudo estando ok, aí sim você já passou pela parte da engenharia da Caixa e já estará com o laudo, com o ok do engenheiro credenciado pela Caixa e passando pelo comitê do banco, você é chamado para fazer a assinatura do contrato de financiamento junto com o vendedor do lote, porque ele vai receber o dinheiro da Caixa. Mas não acabou por aí não. Depois de assinar o contrato de financiamento, você vai ter que ir até a prefeitura da sua cidade, emitir a guia de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você vai precisar pagar o ITBI do terreno. Afinal, o processo de financiamento de aquisição de terreno e construção, você está adquirindo um bem que é o terreno. E esse valor do ITBI, ele varia de prefeitura para prefeitura. E vai variar de acordo com cada município. Mas normalmente é de 0 a 3% sobre o valor do terreno. E não é sobre o contrato de financiamento. Sobre o valor do terreno que você está comprando. Você pagando o ITBI e mais o contrato de financiamento, você vai levar para o RGI, Registro Geral de Imóveis da sua cidade. Porque nesse momento vai ser feito o registro do contrato de financiamento. Mas o que seria isso? Seria basicamente colocar na matrícula desse terreno
que onde antes havia um terreno apenas, agora vai ter um terreno que está alienado à Caixa Econômica Federal e vai ser realizado um financiamento de aquisição de terreno e construção. Esse processo ele costuma demorar de 15 a 30 dias, mas isso varia de cidade para cidade. Depois que você tem o ok do Registro Geral de Imóveis, você pega a matrícula desse terreno já registrada, o contrato registrado e leva de volta à Caixa. E é nesse momento que a Caixa paga o valor do terreno direto para a conta do vendedor do lote. E você pode, de fato, iniciar a sua obra financiada. Você pode estar se perguntando, eu recebo da Caixa esse valor total? Não. Durante o processo da sua obra financiada, você vai receber o valor do financiamento de acordo com a planilha PCI, ou seja, de acordo com o cronograma físico, financeiro que foi elaborado para você. Nessa etapa da planilha PCI, com certeza é uma das mais importantes etapas do financiamento. E como que a Caixa paga? Você deve estar se perguntando aí. A Caixa paga sempre por reembolso. Então, a sua obra é dividida em etapas. Cada etapa corresponde a um mês de obra. Então, se, por exemplo, a sua obra for de 12 meses, ela terá 12 etapas. Cada etapa de obra será uma porcentagem. Vamos supor que no primeiro mês teremos aí 15% de obra executada. Você vai receber o valor desses 15% através da comprovação em planilha, que é o quê? A PLS, a Planilha de Levantamento dos Serviços, onde basicamente a empresa gestora da sua obra vai fazer um relatório fotográfico mostrando que a obra de fato avançou 15% de execução. E aí sim, a Caixa vai te pagar na sua conta os 15% do valor financiado. Se no próximo mês forem executados mais 10%, esses 10% você recebe direto na sua conta para que você pague, é claro, a empresa que está executando a sua obra. E assim vai até chegar aos 100%, até finalizar a obra, com exceção da última etapa, onde fica retido 5% na Caixa, até fazer a averbação da construção. Ir para o registro de imóveis e colocar lá que agora não tem mais um terreno, e sim uma casa pronta para ser habitada. Quando a gente apresenta essa documentação para o banco, os 5% já é liberado para a sua conta. Nessa última etapa, você já recebe do banco o seu contrato, ou seja, você sai da fase de obra para a fase de amortização. E, de fato, você começa a arcar com as prestações do financiamento. Até porque, durante a obra, você só paga os juros de obra, que são os juros cobrados sobre o valor que o banco já te liberou. Você não paga a prestação de financiamento. A prestação de financiamento, de fato, você só paga após a conclusão da obra, quando o contrato entra em fase de averbação. Parece muita coisa, não é isso? Mas nós estamos aqui para te deixar informado de todos os processos de financiamento e de tudo que ocorre nos projetos e nas obras. Se você ainda tem mais alguma dúvida sobre aquisição de terreno e construção, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que está pensando em construir e seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo.